Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje eu vou falar um tema muito importante acerca da palavra do Senhor para os nossos corações. É sobre o descaso, a ira e o devaneio de muitos contra o Senhor e o riso do Senhor sobre estes. E para embasar o que falo, vamos ler aqui Salmo capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e depois vamos estar lendo outros versículos. Porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Mas aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então, não adianta nenhum ser humano na terra, ou até mesmo criatura espiritual, se rebeliar contra o Criador para que, a ponto de o Criador deixar passar esse desapercebido. Então, que o Senhor nos ajude, porque observo hoje em dia uma sociedade constituída no âmbito mundial como se fosse um sistema eclético ou laico. E se o pudor que é viável, se o que é bom é viável, é considerado por muitas pessoas como um antiquado, porque dizem que o mundo mudou, que as coisas mudaram. Então, eu observo esse tipo de pensamento como uma terrível cegueira de entendimento, porque muitos acham ridículo a Bíblia Sagrada. Muitos escarnecem do Senhor, que além de ser a palavra do Criador, do Deus vivo, é o melhor código de ética para nós, é onde temos respostas, é onde conhecemos acerca do Criador, é onde ouvimos falar sobre ele, vemos um pouco do seu poder. Mas acontece que os anticristos já têm se espalhado no mundo. E, como diz, é horrorizante dizer que muitas pessoas, ao invés de apreciar bons princípios, apreciam o vil, apreciam devassidão, escárnio, coisas que são uma verdadeira abominação e se iram contra o Senhor e contra a sua palavra. E com isso é aqui que me faz lembrar dois versículos bíblicos. O primeiro está em Tiago, capítulo 3, versículo 15, que fala que a sabedoria humana, ou seja, emancipada do Criador, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica, quando não tem o Senhor. E Jeremias 9, versículo 23 e 24, nos ensina: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Antes de se gloriar, glorie-se nisto, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Portanto, o descaso, a ira, o devaneio, não é as orgias, a ira dos homens, de muitos, contra o Senhor, contra a sua palavra, contra a igreja, e o riso do Senhor que irá acontecer, eu vou expor aqui em 3 pontos. Primeiro é para nós entendermos um pouco o que é ímpio. Qual é o conceito de ímpio? É a mesma coisa de iníquo. Iníquo
é aquele que se opõe a todo tipo de equidade. Então, o iníquo está escrito sobre ele, Provérbios 29, versículo 27. Também é chamado de escarnecedor, Salmo capítulo 1, versículo 1 ao 2, que nos deixa uma advertência que diz assim: bem-aventurados o varão ou a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então não se detém, ou seja, não fica ali sentado, não fica ali escutando, não fica ali, como diz, apegado às coisas dos ímpios, dos escarnecedores. Não, quem tem um temor do Senhor não fica envolvido nessas coisas. A Bíblia também chama de filhos de Belial, Deuteronômio 13, versículo 13, de anticristos. O que significa a palavra anticristo? A etimologia dessa palavra significa contra Cristo. E o que é anticristos? São muitos que já têm se espalhado no mundo com a mentalidade ateísta, com a mentalidade agnóstica, com a mentalidade racional, com a mentalidade de desprezar o sobrenatural, porque diz que não pode ser explicado fisicamente, que não pode ser comprovado. Mas a verdade é que a dureza de coração, ela tem estado no coração de muitos. Que o Senhor ajude a todos nós. A Bíblia chama de devassos. A Bíblia fala mais. Quero até ler um texto bíblico. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos do Senhor nosso Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te destes, porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, de várias concupiscências, e não só mulheres nécias, mas também os incautos que se deixam ser enganados, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, sempre ouvem falar da verdade, mas nunca chega, nunca se aproxima da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, adiante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então, esse é a descrição, uma breve descrição sobre o que é ímpio, que é fraudulento, que não quer saber do Senhor, que, como diz, se levanta contra o Senhor, se levanta contra a sua palavra, que escarnece. Agora é interessante dizer que por mais que exista pessoas endurecidas contra o próprio Deus, mas quando estão, Deus o livre, numa calamidade, aí eles vão clamar ao Senhor. Aí não tem esse que não clame, porque se não clamar, morre. Então, ou clama ao Senhor ou morre, mas se chega ao Senhor nesse momento. E só o Senhor para ajudar, só o Senhor para julgar cada causa, só o Senhor para
assim resolver essas questões. E sem se falar que aquele que blasfema contra o Espírito Santo do Senhor, que quer dizer ofender, falar mal, desfazer, Marcos capítulo 3, versículo 29, não tem coitado e nem tem perdoe. Pode até viver tempos na terra, mas quando parte é condenado, porque a blasfêmia do Espírito Santo não tem perdão contra ela. E a Bíblia diz que Esaú, um exemplo, Esaú, irmão de Jacó, ele foi devasso. O pai dele, que era Isaac, temia ao Senhor. E tanto ele como seu irmão Jacó via Isaac orar ao Senhor, via Isaac ser um servo do Senhor, mas Esaú quis ser devasso, porque cada um resolve ser o que bem quiser. E a Bíblia diz que ele escarnecia de tudo, ele dava desgosto aos pais. E enquanto ele pôde, ele escarneceu do direito da primogenitura, não levou em consideração as coisas, nada, nem o Senhor, nem pai, nem mãe. E a Bíblia diz que depois ele buscou com lágrimas arrependimento, mas não achou lugar para ele. Número 2, segundo ponto. O que os iníquos, os que se opõem contra o Senhor, fazem contra ele? Vamos ter uma ideia aqui. Salmo capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, ou seja, parece que ama ser ímpio. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor, ou seja, é apegado às coisas, à matéria, mas blasfema do Criador, aquele que deu fôlego de vida e não é capaz de reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo, do Senhor nosso Deus na vida dele. Aqui diz: e por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, ou seja, ele não raciocina, ele raciocina dentro do que quer, mas não raciocina a realidade das coisas, não raciocina num bom sentido da palavra para entender, para conhecer um pouco sobre o Senhor nosso Deus. Aí aqui diz: por causa do orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. Ele diz: não há Deus. Ou seja, tudo na mente dele, ele quer justificar racionalizando, ele quer justificar dizendo que é uma fatalidade, e justifica dizendo que é um assunto da mãe natureza, e justifica dizendo que o mundo está se acabando e é assim mesmo, mas não coloca, vamos dizer, o Senhor na visão dele, em nada. Emancipa o Criador dos seus pensamentos, ideologias, ideias, raciocínio. E a criatura só faz isso enquanto pode. Porque se o Criador estalar o dedo e tirar o ar, o fôlego de vida, ninguém fica de pé. Então, o que mais faz os ímpios? Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. E diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Ou seja, o ímpio tem essa ideia dentro de si, tem essa convicção e diz: nunca serei abalado, nunca verei adversidade. Mas coitado, quem é esse que não passa por adversidade, por problemas nos dias de hoje? Não há esse que esteja isento. Não há esse, por exemplo, que quando a morte chegar, ele possa ir contra ela e não tem meios, nem recursos, nem ciência, nem dinheiro, nem posição, que como diz, faça parar a morte. A no seu próprio Deus que queira poupar a vida. Tirando o Senhor, ninguém. Aqui diz:
A boca do ímpio está cheia de imprecações, de engano, de astúcia. Debaixo da sua língua a malícia, a maldade. Então é essa a descrição deles, é o que eles fazem contra o Senhor. Blasfemam, escarnecem, diz que não existe o Senhor, que não há Deus, que Deus não existe. Tem mais. Provérbios capítulo 1, versículo 22 ao versículo 33. Está escrito: até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis viver sempre o escárnio. E vós, loucos, aborrecei o conhecimento, convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, esse é o plano do Senhor para todo ser humano redimido que crê nele. Mas ele diz o seguinte: mas quando eu clamei, vós recusastes. Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Então rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, diz o Senhor. E também eu me rirei, diz o Senhor nosso Deus, na vossa perdição. E zombarei vindo o vosso temor. E vindo com assolação vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, vocês clamarão a mim, mas eu não responderei, diz o Senhor. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, diz o Senhor, desprezar a minha repreensão, e portanto comerão do fruto do seu próprio caminho, fartar-se-ão de seus próprios conselhos, diz o Senhor. Então é isto que acontece, é isso que fazem contra o Senhor. Mas o Senhor diz: me rirei de vocês. Na hora da calamidade, na hora da angústia, na hora do aperto que tiverem, por não me darem ouvidos, eu não vou nem dar atenção a vocês. É o que o Senhor, o Criador, fala na sua palavra. E que o Senhor nos ajude a começar desta que vos fala. Porque é bem assim, o juízo do Senhor é sobre todos. E as bênçãos do Senhor é para aqueles que buscam a Ele. E o olhar do Senhor, o Senhor está vendo tudo sobre todos. Agora, terceiro ponto, o destinatário dos iníquos que permanecem como iníquos durante a vida inteira, que nunca se converte, nem na hora da morte, como o ladrão da cruz fez. Ele poderia ter vivido melhor, se ele tivesse feito a escolha melhor, mas ele não fez. Então, com isso, ele, ao menos no final da vida, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda bem que no último momento ele pelo menos se lembra do Senhor, ele assim executa um ato de justiça, um ato bom. Mas e quem não comete ato bom? Nunca e sempre está fechado para o Senhor, ou fechado, ou se ira. O Senhor diz aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 9 em diante. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais,
que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando, do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos seus próprios deleites cotidianos. Nódoas são eles, máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. É o que está dito aqui. Então, este é o destinatário para quem permanece contra o próprio Criador e para quem assim morre nessas condições. Aqui, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais acontece com pessoas que negam ao Senhor, que repugnam ao Senhor, que não respeitam o Senhor, que não buscam ao Deus vivo, ao próprio Criador, que vivem na ilusão de que vivem emancipados do Senhor, mas que na realidade vivem, têm dias de vida enquanto pode. E essa regra é para todos. É enquanto pode, porque quando a morte vier não pode mais nada. E essa regra se aplica a todos. Agora há uma distinção. Se eu morrer com o Senhor, amém, ressuscitarei para a glória dele. Mas se morro contra o Senhor, é inferno e lago de fogo e enxofre. Vamos ler aqui mais Romanos capítulo 1. Vamos ler aqui versículo 30 e versículo 32. Do 29 diz assim: 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento do Senhor nosso Deus, assim o Senhor Deus os entregou, ou seja, abriu mão, para se envolverem a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Isso em todos os âmbitos. Estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo destratores, murmuradores, aborrecedores do Senhor nosso Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça do Senhor, ou seja, tendo oportunidade, porque são dignos os que tais coisa praticam, mas eles se recusam a aceitar a justiça do Senhor e tão somente vivem fazendo mal e ainda consentem que outros fazem. É que diz o texto bíblico. No capítulo 2 de Romanos está escrito, versículo 1. Porquanto é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo, naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que tais coisas fazem, cuida que fazendo-as tu escapará do juízo do Senhor nosso Deus, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade do Senhor nosso Deus te leve ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza, o teu coração impertinente, entesouras para ti mesmo a ira do Senhor nosso Deus, na manifestação do seu juízo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, procuram glória, honra e corrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal,
o Senhor diz, primeiramente judeu, grego, qualquer um na terra, e glória, honra e paz a qualquer um também na terra que faz o bem, principalmente o judeu, como também o grego, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas não quer dizer que Ele vai me aceitar e vai me entender como reto ou como uma pessoa que está buscando bem, eu nas minhas más práticas. Ele não vai aceitar. Porque a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação, porque sem essas coisas ninguém verá o Senhor. E santificação significa separar-se para o Senhor nosso Deus, para a glória do seu nome. Aleluia, separar-se das coisas que desagradam ao Senhor nosso Deus. Tem mais na palavra do Senhor. Vamos aqui ler mais. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está escrito: louvado seja o nome do Senhor. Não erreis, versículo 9, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino do Senhor nosso Deus? Não erreis, o Senhor está dizendo, e esse não erreis também é a mesma coisa de dizer, além de não errar, não se engane para não errar, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do Senhor nosso Deus, salvo se morrerem nessas condições, não herdará o reino do Senhor nosso Deus. Portanto, enquanto temos tempo, vamos buscar ao Senhor. Eu desejo do fundo do meu ser o bem para todos. E o bem que eu desejo é mostrando a vontade do Criador para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, aqui o destinatário dos ímpios, iníquos, que morrem nessas condições, que não temem ao Senhor, que não se aproximam dele, que não pedem misericórdia, que não procuram se libertar, mas que querem assim predominar e prevalecer no que escolheram, no mal. Apocalipse 21, muito conhecido esse texto, versículo 8. Mas quanto, porém, aos tímidos, o que quer dizer tímido aqui? Aquele que, como diz, não assume, vamos dizer, a sua posição como cristão. Tem receio, às vezes, tem medo. Tem receio, tem medo de falar a palavra, tem medo de assumir que é cristão, tem medo de ir para a igreja, às vezes vai até sem a Bíblia. Não tem esse tipo de timidez. Porque o Senhor disse, se me confessares diante dos homens, Mateus 10, 32, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas se tu me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Então não podemos ter esse tipo de timidez. Que o Senhor nos ajude. Quanto, porém, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que cabe será onde arde lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então não sou eu que fabrico, nem invento e nem julgo ninguém, mas é a palavra do Senhor que fala e é regra para todos nós. Que o Senhor nos ajude. E o meu desejo é, você que ouve a palavra, arrependa-se, busque ao Senhor enquanto há tempo. Enquanto temos vida, eu sou a primeira que preciso. Que o Senhor ajude todos nós. Há esperança, há solução para você. Se quer libertação, se quer o bem do Senhor, se quer largar a vida pecaminosa, tem jeito. Agora faça-o, procure, esforce, enquanto tem vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém e graças a Deus.